Se você está ficando mais tempo em casa ultimamente, deve estar pensando que se você não tem uma TV boa, você quer uma. Modelos 4K já baratearam bastante e uma das mais vendidas até agora é a RU 7100 da Samsung, que traz um dos melhores custo-benefício junto a modelos da LG, TCL e Sony. Aproveitando esse sucesso, a Samsung melhorou alguns itens da sua TV 4K mais simples e trouxe ao mercado a TU 8000, que promete detalhes mais premium, bordas mais finas e recursos das TVs mais caras. Quer saber se ela é uma melhor compra do que a RU 7100? Vamos conferir como ela se saiu aqui no tudocelular.com. Primeiro de tudo, a embalagem é bem pensada para dar menos trabalho ao novo comprador. A caixa destaca e tem apoios colados na tela para você não deixar digitais e nem quebrar o display quando carrega ela. Além disso, agora os pés da TV não precisam mais de parafuso e nem de chaves de fenda. Basta você encaixar os dois pés em forquilha na parte inferior do aparelho. Pesando pouco mais de 14 kg, é melhor você pedir ajuda para alguém na hora da montagem ou tomar cuidado no manuseio. Para deixar na sua casa, use os pés ou a furação VESA que vem na parte traseira da TV, mas não espera nenhum suporte incluso na caixa como o No Gap dos modelos mais caros. Sendo uma 4K econômica, o acabamento traseiro é em plástico preto texturizado com corpo convexo. É uma TV simples e discreta. Tanto essa parte como as bordas são foscas, sujando e riscando menos, mas dando uma cara menos cara para a TU 8000. Assim como o modelo anterior, é uma das mais finas da categoria 4K de entrada e agora tem menos bordas. Seguindo uma vibe Galaxy, a Samsung diz que são bordas infinitas, mas ainda assim elas ficam visíveis. Porém, é realmente uma das que tem menos bordas nessa faixa de preço. Tem pouco menos de 2 cm nas bordas e ela toda tem pouco menos que 7 cm. Os pés servem para atuar em conjunto com canaletas que ficam na traseira da TV, por onde você passa fios de energia e dos dispositivos conectados. Junto com clips que vem na caixa, você consegue esconder os fios de forma bem competente e com uma solução simples, mas nem todos os cabos vão se encaixar bem nas canaletas. Para facilitar a vida de quem pendura a TV na parede, a maioria das conexões fica em uma parte afundada na traseira com conexões para os lados. Conexões mais antigas e outras menos usadas não têm o mesmo benefício e podem acabar levando ao uso de adaptadores. As conexões laterais são duas USB de 5V, sendo uma delas de meio ampere e uma de 1 ampere HDD, para você conectar discos externos, duas HDMI, sendo uma delas uma eARC, uma conexão com maior largura de banda para áudio de melhor qualidade em soundbars, receivers e uma entrada de antena. Virada para trás, nós temos mais uma HDMI, uma saída de áudio digital, uma LAN para rede e uma vídeo componente. O número de conexões com fio está de acordo com o padrão do mercado. Na parte sem fio, ela agrada. O maior problema da RU 7100 anterior é não ter Wi-Fi Dual Band, levando a engasgos na reprodução de conteúdo por streaming se você estiver num cômodo logo ao lado do roteador, se não estiver no mesmo cômodo. A TU 8000 ela tem Wi-Fi 5 GHz e melhorou muito nesse aspecto. Eu não tive qualquer tropeço com a internet durante os testes. Ela também conta com Bluetooth 4.2, que é uma coisa difícil de encontrar no mercado, e nele você pode conectar caixas de som sem fio ou ainda fones de ouvido para você consumir conteúdo sem incomodar as outras pessoas. Ela não tem uma conexão P2 e os fones Bluetooth vão dar lag com jogos. O sistema embarcado em TVs mais caras da Samsung é o Tizen, e a empresa já prometeu levar ela também para TVs Full HD e HD. Não é uma interface mais fácil de navegar do que, por exemplo, a WebOS oferecida pela LG, mas você não vai se perder, uma vez que há atalhos para as coisas que você mais utiliza. Na TU 8000, o sistema ganhou uma cor escura, que é bom para você ver TV à noite, mas a interface e os aplicativos ficaram mais lentos de navegar, o que pode irritar um pouco. Isso pode, claro, ser resolvido com o update de sistema. Na Home, a faixa inferior dá acesso aos apps que você mais usa, adicionando, tirando e trocando a ordem dos apps instalados. Alguns já vêm instalados na TV e uma loja oferece mais, mas apesar de ter boas coisas, a oferta no geral é pobre. Dos poucos que tem, 80% é muito específica, mas os principais estão aqui: YouTube, Prime Video, Netflix, Apple TV, Spotify, Deezer, Globoplay, HBO Go, Fox, Play Filmes, Plex, Steam Link e outros. O modo jogo, segundo a Samsung, foi aprimorado, uma vez que ele já existe na RU 7100. Quando você liga um console à TV, esse modo se ativa sozinho e diz diminuir o tempo de resposta da tela e ativar algumas funções extras para melhorar a imagem, como, por exemplo, otimizar a exposição de luz nas cenas mais escuras. O input lag foi de 10 milissegundos e a imagem fica um pouco mais fluida, muito bom para o preço dela. Uma função que apareceu pela primeira vez nas TVs mais baratas é o modo ambiente, presente apenas nos modelos acima dessa categoria. Com ele você deixa sua TV ligada exibindo fotos, calendário, obras de arte e outros para que o aparelho pareça com um quadro. Usando o smartphone você consegue até reproduzir a parede da sua sala, do seu cômodo, na tela, se a sua parede for uniforme. Vale lembrar que deixar ela ligada, manter esse modo ambiente ligado,
vai gastar energia e vai esquentar a TV. Mas a grande novidade é a chegada dos comandos de voz. Usando um microfone no controle remoto, você pode falar com a Alexa ou a Bixby. Sim, ou uma ou outra, e a Bixby em português vai chegar apenas nos próximos meses. Pouco depois deve chegar também o Google Assistente como mais uma opção de controle de voz. Eu escolhi a Alexa por estar no nosso idioma e também porque eu tenho outros dispositivos da Amazon em casa. Você faz login no serviço da Amazon e sempre que a TV estiver ligada, basta você apertar o botão aqui no controle e falar perto dele. Ele tem as funções normais de acender e apagar luzes, informar sobre previsão de tempo e agenda. Mas usando a TV, você também pode pedir para trocar de canal, abaixar e aumentar o volume, desligar esse aparelho, pedir para reproduzir alguma coisa no YouTube e outros serviços de vídeo e música, fazer perguntas e mais algumas coisas. Não há uma interface só para os comandos de voz, mas o que você fala aparece sobre a tela. O controle dessa TV é pequeno, ergonômico e tem muitas funções. Eu só não gostei, da falta de teclado numérico, uma coisa que pode atrapalhar pessoas de mais idade, e os botões de volume e troca de canal não são muito práticos. Por fim, digitar na tela com esse controle é bem cansativo. Como a LG costuma vender separadamente o seu controle especial, é uma coisa boa. Essa TV já vi com esse controle especial dela. Agora existe um botão e microfone para ativar o controle por voz, como a gente já falou, e o botão de www foi substituído por um atalho para o Globoplay, que é uma parceria com a Globo. Há também atalhos para o Netflix e no Prime Video que já vinham na TV e o controle anterior. E esse é um controle universal. Você também pode controlar com ele outros dispositivos, como a set-top box da TV a cabo da sua casa, incluindo troca de canal, acessos a guias e outros. E além do smartphone, você também pode mexer na T8000 pelo SmartThings, que é um aplicativo de aparelhos inteligentes da Samsung. Eu tive experiências mistas com ele, porque apesar de ele ser muito legal, depois de um tempo testando a TV, algumas funções simplesmente não funcionaram mais, como o espelhamento de tela. O SmartThings funciona em qualquer celular, mas algumas funções, obviamente, vão ser exclusivas de aparelhos Samsung. Se você já tiver o aplicativo instalado quando você liga a TV pela primeira vez, o aplicativo vai configurar praticamente tudo para você. Se você tiver outras, se você tiver vindo de outra TV Samsung Smart TV e já tiver conta da Samsung, não vai precisar fazer praticamente nada. O aplicativo já traz inclusive senha de Wi-Fi, login no Spotify e outras configurações. Eu não precisei mexer em quase nada na hora da instalação. Ele também faz as vezes de controle da TV até mais completo do que esse especial que vem na caixa. Se você quiser desligar a TV de outro cômodo ou tá longe de casa, você pode fazer isso. Mexer no volume, trocar canal, mudar a entrada, tudo pode ser feito pelo aplicativo. Também é possível você acessar os aplicativos instalados na TV e o modo ambiente, que é mais fácil ainda de ser configurado do que aqui direto na TV. Nas funções exclusivas para aparelhos Samsung, você pode, por exemplo, espelhar facilmente o que está na tela do seu smartphone, ouvir o áudio da TV no smartphone ou pedir para ouvir o áudio do telefone na TV. Quando você reproduz uma música no smartphone, uma notificação permite passar esse áudio direto para a TV. Com o Tap View e o Tap Sound, dá para você encostar o celular no canto superior e direito da TV e ela passa a espelhar a imagem e o áudio instantaneamente na TV. O problema é que acertar essa posição sem qualquer pista é quase impossível e pareceu tão pouco prático que é mais fácil você acabar usando os procedimentos normais. Por fim, depois de um tempo, nem o espelhamento através do aplicativo quis funcionar mais, mesmo eu reinstalando tudo, desconectando tudo, o celular da TV e outras medidas. Então, eu passei a não contar mais com as funções exclusivas da Samsung no meu smartphone Samsung depois de um tempo de testes. Usuários Apple vão comemorar que essa TV já tem o suporte ao AirPlay, e isso permite transmitir conteúdo de iPads, iPods e computadores Apple para a TV muito facilmente, inclusive mais fácil do que o próprio aplicativo da Samsung, que não quis mais funcionar. Infelizmente, funções como o PIP e 2 conteúdos em uma tela estão disponíveis apenas para modelos mais caros. Uma diferença que a Samsung faz questão de ressaltar tá na novidade do nome, Crystal UHD. Porém, apesar do que você imagina, a T8000 não traz um novo display, e sim um processador Crystal, que de acordo com a sul-coreana, simula um painel de 16 bits e oferece cores mais acuradas, completando melhor as cores que faltam na tela. Colocando-la lado a lado com a RU7100, é possível perceber que o controle de cor tá sim mais equilibrado, as cores estouram um pouquinho menos, mas também são um pouco menos vívidas. O brilho está um pouco melhor, mas ainda vai sofrer para reproduzir imagens visíveis em ambientes com mais luz. O ângulo de visão é bom até que para uma LED, mas com um pouco mais de 20 graus em relação à TV, você já vê um branco invadindo a tela e perdendo a força na cor, mas pelo menos a imagem se mantém. O contraste é bom para a categoria, mas apenas razoável se a gente considerar outras tecnologias, e o preto não é totalmente profundo.
Em relação ao modelo anterior, a diferença existe, mas é pequena demais para ser um fator determinante na escolha. Se você é leigo ou não vai colocar as duas lado a lado, você nem vai reparar nas diferenças. É quase sempre bom você ter um modelo mais recente, mas se você estava procurando uma imagem muito superior, isso não aconteceu aqui. Outro item que a Samsung gosta de destacar é o fato de o painel ser 100% RGB, não trazendo pixels brancos e deixando as cores mais intensas. Se não parece incrível, ao menos não atrapalha, e como a gente falou, a cor é bem equilibrada, mas não muito vívida. Ela consegue reproduzir conteúdo em HDR10 Plus, que é bom para você ver coisas no YouTube e no Netflix, mas não é 120 Hz, embora ela traga o Clear Motion Rate, que emula um display de 120 Hz. Essa função deixa o conteúdo mais fluido, mas também aparecem mais artefatos na imagem e podem aumentar o lag em jogos. Esse é um painel LCD VA, que é diferente de uma IPS, que se tem ângulos de visão piores, traz uma melhor taxa de contraste e atualização. No som, nós temos 20 Watt RMS em 2 canais, que é uma potência razoável. Poucas TVs mais em conta como essa daqui trazem um sistema de som que seja suficiente para filmes, jogos e músicas. A gente até tem o Dolby Digital Plus, mas a gente não viu aquela pegada nem nos graves e nem nos agudos, então é melhor você investir em uma soundbar ou um home theater. No seu lançamento, a T8000 chegou custando R$ 3.300 para a versão mais procurada, que é essa daqui do teste, a de 55 polegadas. Ela também está disponível em 50, 65, 75 e 82 polegadas. Ela já teve algumas quedas pontuais para baixo de 3.000, mas você precisa ficar de olho em promoções. A sua irmã mais velha, a Rio 7100, teve promoções recentes que chegaram perto dos R$ 2.300. Então, se você pode esperar, o modelo do ano passado ainda é uma ótima opção se você pode contornar o problema do Wi-Fi. Agora, se você precisar de uma TV agora, é melhor ir no modelo mais novo. Provavelmente a Samsung vai ver outro sucesso acontecendo e assim que baixar um pouco mais, esse deve ser mais uma vez um televisor que vai trazer ótimos números de vendas, tomando o lugar do modelo antigo. É uma TV bem equilibrada em funções, e também em qualidade, e deve agradar qualquer um que simplesmente deseja uma boa TV 4K. Fica acima do simples porque traz alguns recursos extras, como por exemplo o controle de voz e o modo ambiente, se isso for importante para você. Já se você gosta de testar novas tecnologias, usar aplicativos e aproveitar o ecossistema da Samsung, você pode ter tropeços com a conexão do Tizen. Mas e você? Está procurando uma TV 4K com custo-benefício? Acha que a T8000 é melhor que a anterior? Prefere uma LG ou Samsung? Responde pra gente aqui nos comentários. E a gente também deixou alguns links com ofertas para vocês na descrição, não perde. Eu fico por aqui e até a próxima!